Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome de Jesus. Bem amados, chegamos a Marcos capítulo 9, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos capítulo 9. Vamos voltar a tratar disso que já ministramos em Mateus capítulo 17, quando lemos, né? Os irmãos sabem que o programa Acorda Bênção tem esse formato, quando lidamos com a palavra, de colocar os ouvintes para lerem no quadro A Voz do Divino, que quando não é leitura, é a ministração da palavra. E estamos ministrando livro por livro da Bíblia Sagrada. Terminamos de ler o Velho Testamento, já faz um tempinho. Começamos a ler o Novo Testamento. E já lemos do Novo Testamento o livro de Mateus. Como já lemos o capítulo 9 de Marcos, por isso que agora estamos fazendo abordagem desse capítulo. Por isso que eu fiz menção também ao fato de já ter tratado desse assunto, porque o capítulo 17 de Mateus, versículo 1 ao 13, é também registrado este evento da transfiguração ou da transformação que acontece na pessoa de Jesus. Transformação essa que tem um propósito de mostrar a deidade de Jesus e fazer com que as atenções se voltem para ele. Porque havia uma expectativa, como o próprio Moisés havia adiantado, que Deus levantaria um profeta como ele. E também se era de esperar Elias, conforme está escrito em Malaquias, capítulo de número 4. Malaquias, capítulo de número 4, versículo 5, em que o profeta disse, Deus falando por intermédio do profeta Malaquias, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Então era vaticinado a vinda de Elias, não que Elias voltasse a essa estrutura física, mas essa profecia aqui acerca da vinda de Elias seria exatamente o mesmo Espírito que operou em Elias, operando em tempos que precedessem o grande e terrível dia do Senhor. E aí nós tivemos João Batista, que veio no espírito e virtude de Elias, o qual preparou o caminho do Messias. Quando você lê Mateus capítulo 11, por exemplo, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 11, do versículo 7 ao versículo 14, louvado seja Deus.
o próprio Senhor Jesus começou a dizer que Elias ou João Batista era muito mais que um profeta. E faz menção a esta profecia de Malaquias, no capítulo 11, versículo 10 de Mateus. Então havia uma expectativa, tanto de um profeta que nem Moisés, como de um profeta que viesse no espírito de Elias, o qual veio, foi João Batista. Mas você se lembra que quando abordamos o capítulo 16 de Mateus e quando abordamos o capítulo 8 de Marcos, que quando Jesus perguntou aos discípulos: que dizem os homens que eu sou? Os discípulos responderam dizendo que alguns achavam que Jesus era João Batista e outros achavam que ele era Elias, mas outros um dos profetas. Marcos capítulo 8, versículos 27 e 28, eu acabei de ler. E essa transfiguração, ela desmistifica isso nesse colegiado apostólico que Jesus estava formando, que Jesus estava levantando, que Jesus estava criando. Era importante que os discípulos tivessem uma escolaridade muito plena da deidade de Jesus. E aí o Senhor, ele vai com estes discípulos, Pedro, Tiago e João, em particular, ao monte, a um alto monte. Este monte que poderia ter sido o Monte Tabor, que fica a 16 quilômetros a sudeste do Mar da Galileia, ou Monte Hermon, que fica a 64 quilômetros a nordeste do Mar da Galileia. Um desses montes, ou o Monte Tabor, ou o Monte Hermon. Jesus os leva e diz a palavra de Deus que diante deles, dos discípulos, as suas vestes tornam-se resplandecentes, em extremo brancas, como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E aí aparecem Elias e Moisés e falam com Jesus. Os discípulos, inclusive, veem eles. Pedro até toma a palavra e sugere que seja feita 3 cabanas. Uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias, porque Pedro tinha em mente que eles iriam demorar ali por mais algum tempo, de modo que era melhor terem um abrigo temporário. Mas ele considera agora os 3 com a mesma consideração: Jesus, Moisés e Elias.
E aí desce uma nuvem que os cobre com a sua sombra, e da nuvem sai a voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Essa é uma resposta de Deus para a própria iniciativa de Pedro e certamente a perspectiva dos outros, que Jesus era um como Moisés, era um como Elias, só que Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, remove Moisés e Elias de vista e declara singularidade à pessoa de Jesus Cristo, que jamais pode ser comparado a Moisés e Elias. Vou dizer por quê. Vou dizer por quê, baseado na declaração que o próprio Jesus faz de João Batista. Baseado na própria declaração que Jesus faz de João Batista, como há pouco mencionei, Mateus capítulo 11. Vamos voltar lá. Jesus diz de João Batista, apesar do brilhantismo de João Batista, Jesus diz em Mateus 11:11, que entre os de mulher não, em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E Moisés nasceu de mulher. Foi criado pela filha de Faraó, mas nasceu de uma mulher hebreia. Elias também nasceu de mulher. Apesar de não ter morrido, ter sido arrebatado em uma carruagem de fogo, não ter experimentado a morte, mas nasceu de uma mulher, Elias. A exemplo do outro que não morreu, Enoque. Só que Jesus não. Apesar de ter morrido, mas foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. Isso significa dizer que as palavras de Davi, que cabem a Moisés e a Elias, lá no Salmo 51, eis que iniquidade fui gerado e em pecado me concebeu minha mãe. Essas palavras cabem ao João Batista, a Moisés, a Elias, mas não cabem essas palavras a Jesus. Porque Jesus não nasceu de mulher, nasceu de uma virgem e foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. Outro detalhe é que Moisés e Elias saem de cena porque a voz se dirige a Jesus e é Jesus, o Filho amado, o qual deve ser ouvido. O qual deve ser ouvido. O fenômeno da transformação das vestes dele ter ficado branca, você diz, porque Moisés também teve esse momento quando desce do Sinai, o rosto de Moisés fica tão incandescente que é necessário que cubram o rosto de Moisés. Só que aqui no caso de Jesus, ele não estava simplesmente refletindo os raios, vamos dizer assim, solares, os raios ultravioletos, porque o rosto de Moisés ficou como que o sol incandescente em pleno meio-dia. Jesus aqui está comunicando a própria deidade, que é mais do que ser divino. Ser divino é que veio de Deus. Aqui é declarada a deidade de Jesus, o fato de que Jesus é Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
E aí é necessário que, glória a Deus, nós entendamos isso, né? Vamos voltar ao texto aqui de Marcos 9. Versículo 9. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, e perguntando uns aos outros, que seria aquilo, ressuscitar dos mortos? E interrogaram-no, dizendo, por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Na verdade, João Batista, que veio no espírito de Elias, com ousadia, com autoridade de Elias. Não que Elias tivesse reencarnado, até porque ele não morreu. Elias foi trasladado, Elias foi arrebatado em uma carruagem de fogo. João, ele teve a ousadia, a coragem, a intrepidez de Elias. Você lembra do profeta Elias? Para quem não lembra do profeta Elias, eu vou sugerir a leitura que aborda o ministério do profeta. Não é? Primeiro Reis. Aí você tem aí capítulo 17 de Primeiro Reis. Capítulo 18 de Primeiro Reis. Capítulo 19 de Primeiro Reis. Amém? E aí vai, até... Capítulo 18, capítulo 19 de Primeiro Reis. Deixa eu ver mais aqui para você ler. Sobre Elias. Glória a Deus. Capítulo 21, versículo 17 em diante de Primeiro Reis. E aí quando entra em Segundo Reis, aí tem o capítulo 1 de Segundo Reis e o capítulo 2 de Segundo Reis, que é quando Elias é levado ao céu num carro de fogo. Então, do capítulo 17, para você ficar bem familiarizado com a Bíblia, do capítulo 17 de Primeiro Reis, eu separei só alguns capítulos que falam especificamente sobre Elias, para você ler aí Primeiro Rei 17 até Segundo Reis, capítulo 2, para conhecer o ministério do profeta Elias. Homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas quando orou e pediu que não chovesse, por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. É o testemunho que Tiago dá de Elias, no capítulo 5, versículo 17 do seu livro. Tiago 5, verso 17. É o testemunho que Tiago dá de Elias. Mas as nossas atenções devem estar voltadas para Jesus, e como judeus que eram os discípulos, nessa faculdade agora apostólica que eles estavam fazendo com Jesus em pouco tempo, negócio assim de 3 anos, era necessário que eles fossem esclarecidos da deidade de Jesus para que pregassem em o seu nome, para que testemunhassem de Jesus, não de Moisés nem de Elias.
Louvado seja Deus. Testemunhasse de Jesus que morreria, mas ressuscitaria dos mortos, coisa que os discípulos até então ficaram sem entender. Ao ponto de interrogarem-no. Aliás, se questionarem entre si, versículo 10, perguntando uns aos outros, que seria aquilo, ressuscitar dos mortos. O que eles vão saber depois, né? Vão saber depois de obviamente Jesus morrer e ressuscitar e aparecer a eles. Como mencionamos, o episódio, louvado seja Deus, em João, capítulo de número 20, versículo 19 em diante. Eles vão entender isso agora. Lá em João, capítulo 20, versículo 19 em diante, quando Jesus aparece para eles. Eles dão a ordem do ide, quando lhes diz: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Louvado seja o nome de Jesus. Aí as atenções devem estar voltadas para Jesus por causa disso. Porque inclusive ele ressuscitou. Aleluia. Ele declarou que ninguém tiraria a sua vida, ele a daria e ele mesmo tornaria a tomá-la. E é isso que Jesus faz. E por essas razões é que as nossas atenções também devem estar unicamente, amados e queridos irmãos, voltada para Jesus. As nossas atenções devem estar voltadas para Jesus, porque Ele é o Deus verdadeiro. Não houve e não haverá ninguém igual a Jesus. Porque Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. É a Ele a quem devemos ouvir. As pessoas têm optado a ouvir muitos líderes por aí, muitos fenômenos da história, como os judeus. Ainda hoje, em sua maioria, preferem Moisés. Prova tanta que a Torá é insubstituível para eles. O Novo Testamento, para muitos, é espúrio, é apócrifo, é não inspirado. Não é? Mas o Novo Testamento é exatamente a versão do Velho Testamento dada por Jesus. É a interpretação da lei feita por Jesus. É a explicação do Velho Testamento feita por Jesus. Louvado seja Deus. Por isso que Jesus diz em João 14, crede em Deus, mas crede também em mim. Jesus chama, inclusive, a atenção dos judeus para que creiam nele. Porque ele é o Filho amado. Porque ele é o Filho amado, o qual deve ser escutado. E essa não é a primeira vez que a voz se pronuncia desta maneira. Lembremos-nos que no Jordão, quando João estava batizando e Jesus vai ao Jordão para ser batizado por João, quando Jesus, louvado seja Deus, ele entra
o versículo Marcos 1, verso 10 diz: e logo que saiu da água, tá? Logo que saiu da água, veio os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouve-se a voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Louvado seja Deus. E esta voz foi escutada pelos que estavam ali. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. E agora em Marcos 9, verso 7, a voz diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Sabemos que esta é a voz do Pai, do Espírito, que é o Santo, falando, não é? Do então encarnado Verbo. Louvado seja o nome de Jesus. Mas será que nós estamos ouvindo a Jesus? Como Maria disse no primeiro milagre que Jesus fez lá nas bodas de Canaã da Galileia, primeiro milagre que só está registrado em João, no capítulo 2, quando Maria, a mãe de Jesus, disse para os empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Fazei tudo quanto ele vos disser. Será que nós estamos ouvindo Jesus? Louvado seja Deus. Será que nós estamos verdadeiramente atentos aos seus ensinamentos, aos seus princípios, às suas verdades? Eu quero dizer a você que ter Jesus hoje no centro das atenções, estar focado nele, é observar nas ideias, na nossa linguagem, em nosso comportamento, nossas ações e reações, os seus ensinamentos. Isto é ouvir Jesus. Isto é tê-lo no centro das atenções. E se o fizermos assim, seremos bem-sucedidos. E se o fizermos assim, seremos bem-aventurados. Louvado seja Deus. Se o fizermos assim, aleluia, a vitória será toda nossa. Faça isso. Ouça Jesus, obedeça a Jesus e tenha uma vida sarada, uma vida resolvida, uma vida abençoada. Amém? Glória a Deus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.